Livro do profeta Malaquias. Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 3. Livro do profeta Malaquias. Como os irmãos sabem, a nossa temática central deste livro tem sido arrependei-vos. E a cada domingo expondo as Escrituras, expondo uma perícope deste livro, nós estamos trabalhando um tema específico. E hoje, dentro do versículo 1 ao versículo 3, a nossa temática geral, arrependei-vos, nos chama a uma temática específica, dizendo, arrependei-vos, pois o dia do juízo, ele virá. Versículo 1 ao versículo 3. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem, os abrasará. E diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós pedimos que o Senhor nos fale mais uma vez nessa noite. Lemos a Tua palavra viva e verdadeira que nos chamou para Te adorar, que nos chamou para confessar os nossos pecados, sabendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E agora nos calamos para ouvir a Tua voz e pedimos que mais uma vez o Senhor venha ao nosso encontro, que mais uma vez o Senhor venha à nossa vida e nos fale, não o que queremos ouvir, mas aquilo que desejas falar ao nosso ser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Arrependei-vos, o dia do juízo é chegado. Os irmãos estão lembrados que, desde o primeiro momento, até agora, a mensagem de arrependimento para a vida daqueles que deveriam ser o exemplo. A mensagem de arrependimento para a vida daqueles que deveriam levar o povo a adorar e servir ao Senhor. A mensagem de arrependimento para aqueles povos que estavam sendo conduzidos pelos sacerdotes a viver não para a glória de Deus, mas para a vontade deles. Chegamos agora então no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e eu queria iniciar trazendo você uma reflexão rápida. Imaginemos que você tem o seu filho, ou sua filha, ou quem sabe um casal, e você encontra o seu filho pecando. E você pega em flagrante, e você o confronta. Você o achou em pecado, achou cometendo algo que não agradasse a você nem a Deus, ou a Deus e a você, e você o confronta. E a resposta do seu filho para você, imagine que fosse uma resposta para lhe afrontar. Imagine que a resposta dele, mesmo pego em flagrante, fosse para lhe desrespeitar. Imagine que a resposta dele para a sua vida fosse para debochar de você. Como você reagiria? Como você lidaria com essa criança ou com esse adolescente? Como você agiria em meio à afronta, em meio ao desrespeito e ao deboche deles? Acredito que no coração de vocês, de cada pai e cada mãe, o desejo seja de exercer a disciplina, exercer o juízo. O que não é ruim, o que não é errado. O pai que poupa a vara ao filho não ama o filho. E não estou falando de espancar, estou falando de disciplinar, correção. Agora, imaginemos, se você pensa assim, como então pensaria Deus? E volte-se à perspectiva do livro do profeta Malaquias, porque semelhantemente a esse exemplo que eu estou dando, aconteceu aqui. O Senhor encontrou esse povo em pecado. O Senhor levanta Malaquias para confrontar o pecado deles. O Senhor por 7 vezes, ou na verdade 8 vezes, se levanta contra eles
E a resposta deles é de afronta, a resposta deles é de deboche, a resposta deles é de desrespeito. Vamos relembrar um pouco? Capítulo 1, versículo 2. O Senhor diz: eu vos amei. Mesmo vocês sendo pecadores, eu vos amei. E a resposta deles é: em quem o Senhor tem nos amado? Aonde eu estou vendo esse amor? Eu tenho cuidado de vocês. Aonde o Senhor está cuidando? Eu não consigo ver ou compreender ou sentir. Nós estamos em crise, nós estamos passando por dificuldades e necessidades. Aonde o Senhor nos amou? Eles não conseguiam enxergar o amor de Cristo, o amor de Deus. Segundo, capítulo 1, versículo 6. O Senhor diz: vocês estão desprezando o meu nome. Vocês não estão vivendo para o louvor da minha glória. Vocês não estão me obedecendo. E a pergunta deles é: em que nós te desprezamos? Em que nós desprezamos o teu nome? Em que nós manchamos ou maculamos o teu nome? Ou desrespeitamos? Vamos agora para o versículo 7, lá do capítulo 1. Outra afronta. O Senhor está dizendo: vocês estão me profanando. E a resposta deles, como pergunta, é: nós? O que é que nós fizemos para profanar o nome do Senhor? Como assim? Eu acho que o Senhor está equivocado. Em que temos profanado o nome do Senhor? Olha a quarta pergunta, capítulo 2, versículo 13, versículo 14. O Senhor chega para a vida deles e fala que eles não estão trazendo a oferta como deveriam, que eles não estão servindo e entregando ao Senhor o melhor. E aí eles perguntam: o Senhor não tem prazer nas nossas ofertas? Por que o Senhor não tem prazer nas nossas ofertas? Porque não aceita as nossas ofertas. E a realidade é porque eles estavam dando o melhor para os homens e o pior para Deus. E veja, Deus está dizendo: vocês não estão trazendo o melhor. Mas por que o Senhor não aceita? Por que o Senhor está fazendo isso conosco? Nós não estamos cumprindo o ritual? Nós não estamos fazendo aquilo que é necessário fazer? Pare para imaginar, irmãos. Esse povo parecia que era crente, tinha atitude de crente. Esse povo aqui parecia que era adorador, tinha atitude de adorador. Esse povo parecia que era fiel, tinha atitude de fiel. Mas era apenas aparência. Era apenas algo que era uma imagem não verdadeira. Não para por aqui. Olha, a quinta pergunta que vem e que o Senhor os confronta. Olha lá, capítulo 2, versículo 17. O Senhor está dizendo que cuidou deles, o Senhor está chamando eles a uma correção, o Senhor está chamando eles a servir e a adorar com todo o seu ser. E olha o que eles diz para Deus: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizem: em que nós te enfadamos? Eles estão cansando Deus com atitudes erradas deles. Deus está chamando eles para a correção. Deus está dizendo: olha, eu estou chamando você, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, não é a quarta, agora é a quinta vez e vocês estão me dizendo: em que nós te enfadamos? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Como é que você, pai, reagiria quando um filho assim fizesse com você? Na quinta vez, você querendo corrigi-lo, no sentido de chamar a uma vida correta, a uma vida sensata, a uma vida de obediência, e eles debochassem, desrespeitassem, e eles não estivessem nem aí para vocês, e dissessem: o que é que nós estamos fazendo de errado para enfadar o Senhor, cansar o Senhor? O que é que nós estamos fazendo de errado? Não para por aqui. Olha lá, capítulo 3, versículo 7. Eles foram convidados a voltar ao Senhor. O Senhor está dizendo: tornem para mim. E eles, mais uma vez, desrespeitosamente disseram: por que nós temos que voltar? Por que nós temos que tornar ao Senhor? Por que nós temos que mudar a nossa vida por Ti? O que é que nós estamos fazendo de errado, Deus? Uma das piores coisas, irmãos, e aí eu digo como homem, ainda não sou pai, e aí vocês têm muito mais experiência do que eu como pai. Uma das piores coisas é o cinismo do filho. É você dizer: meu filho, você está errado, você precisa mudar e se arrepender, e ele olhar para você com aquela fisionomia que você sabe e diz: o que é que eu tenho que mudar?
Sabe aquele personagem que fazia isso me dá um tique-tique nervoso? Sabe? Se nós que somos pais queremos disciplinar e exercer o juízo, por que Deus não pode? Mas não para por aqui. Eles ainda continuam. Olha agora, a 8ª indisciplina deles: desrespeito, deboche, afronta para com Deus. O Senhor diz, capítulo 3, versículo 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem, olha o que eles dizem, o que temos falado contra ti. Não só isso, irmãos, não só eram as perguntas deles que eram desrespeitosas, não só eram as perguntas deles que eram afrontosas e de deboche, mas a resposta deles para com Deus. É interessante porque aqui no capítulo 3 e no versículo 17 nós vamos perceber que eles dizem assim: Deus, por que nós temos que mudar? Deus, por que nós temos que te obedecer? O Senhor é injusto, o Senhor é insensível, o Senhor na verdade não cumpre com a tua promessa, porque nós temos que te seguir. E como a gente percebe isso? Porque eles têm a percepção de que Deus ama a prosperidade dos ímpios. Ele está dizendo, olha, os ímpios estão prosperando e o Senhor não faz nada. O Senhor não é Deus, o Senhor não tem juízo. E por que os ímpios estão prosperando? Então melhor é seguir o que os ímpios estão fazendo do que o Senhor está nos chamando a fazer. O Senhor não é justo. O Senhor não é juiz. O Senhor, na verdade, é insensível a tudo que está acontecendo. Então, para nós, melhor é seguir as nossas vontades do que as vontades do Senhor. Se um filho seu agisse assim com você, como você reagiria? Deus, por várias vezes, chamou os sacerdotes e o povo ao arrependimento. E Deus estava dizendo, arrependei-vos, porque o juízo, ele chegará. O juízo, ele vai vir. E do versículo 1 ao versículo 3, nós começamos a compreender como esse juízo veio. E esse juízo, em primeiro lugar, ele virá como destruição. Olha que coisa pesada. O juízo virá como destruição. Vocês não querem se arrepender, então eu vou destruir vocês. Volte comigo ao versículo 1 e você vai entender muito bem isso. Pois eis que vem um dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramos. O Senhor está dizendo, os pecadores serão queimados, como o fogo consome o restolho. Assim serão aqueles que vivem na prática, serão aqueles que vivem de forma insensíveis à minha voz, serão aqueles que não querem obedecer ao meu chamado, serão aqueles que não querem se voltar para mim, arrepender-se do seu pecado. Como nós ouvimos essa noite, aquele que confessa e deixa, alcança a favor do Senhor. Os sacerdotes não estavam atentos a isso e não queriam se moldar à palavra de Deus. Parece-me que a vida dos sacerdotes é a vida de muitos crentes hoje. O evangelho tem que se moldar à minha vida. A igreja tem que se moldar ao meu ser. A igreja tem que se moldar à minha estrutura. Tudo tem que se moldar a mim. Então não é mais eu viver para a glória de Cristo, para obedecer o seu evangelho e os seus mandamentos, mas é o Senhor se curvar aquilo que eu desejo e aquilo que eu penso. A certeza para esse é que eles se tornarão cinzas, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão destruídos. Malaquias está aqui, irmãos, aplicando o juízo até por meio do contexto da vegetação. Ele olha para o contexto da vegetação. Lembremos, lá no capítulo 3, ele diz que ele vai repreender o devorador. E o devorador não é um demônio. Lembremos, o devorador é um gafanhoto. O gafanhoto sendo repreendido não destruiria a vegetação, não destruiria a plantação. Logo, o povo teria condição financeira. Logo, o povo teria condição de continuar trabalhando e poder investir. A vida estaria, vamos assim dizer, um pouco estável.
Mas o destruidor vindo e destruindo a plantação, logo a vida deles conseguiriam uma instabilidade imensa. Iria quebrar a vida social e a vida financeira. E por que não dizer a vida financeira e social, vice-versa. Aqui o Senhor disse: eu vou repreender o devorador. Então era o gafanhoto. Agora a mesma ideia, estrutura se aplica ao que Malaquias está falando aqui. Eu vou queimar vocês. E é como se ele estivesse olhando para a vegetação. Porque a ideia é, quando chega, quem aqui já foi do interior e já foi para sítio, sabe muito bem isso, ou quem já viajou para o sertão compreende muito bem o que eu vou falar. Quando chega o calor, o sol intenso, o sol que arde, queima a vegetação, ela fica só a palha. Sabe o que acontece logo de imediato? É muito fácil ela pegar fogo. Por isso que as pessoas dizem: não joguem cinzas de cigarro ou cigarro na vegetação que já está seca. Porque a vegetação seca, qualquer fumaça ou qualquer fagulha de fogo chama uma fornalha e queima e destrói tudo. O que Malaquias então estava trazendo à nossa vida sobre essa perspectiva dessa fornalha sobre a vegetação? O que ele está dizendo é: o calor deste mundo está fazendo você secar para com Deus. O calor das tentações desse mundo está fazendo você ter as raízes secadas pelas tentações do nosso dia a dia. E sabe o que vai acontecer se você não parar para se arrepender e ouvir o Senhor? O fogo virá e vai consumir a sua vida. O fogo virá, a destruição virá e ela vai reduzir você a cinza. E aqueles que não querem ouvir, sabe quem são? São os soberbos. Aqueles que não querem ouvir são aqueles que cometem perversidades, são aqueles que se recusam a se arrepender, e não terá outro fim a não ser o fogo consumir toda a vida deles, porque eles estão secos da presença de Deus. Irmãos, mesmo o reflexo está bom, não quebrei a taça. Mesmo estando junto do Senhor, nós somos tentados todos os dias. Nós somos chamados a pecar todos os dias. Nós somos chamados e atraídos todos os dias a fazer a vontade da carne, do mundo e de Satanás. O que eu quero dizer com isso? Se nós nos afastarmos do Senhor um minuto sequer, um segundo sequer, é natural que nós possamos dar vazão à nossa natureza caída. E uma vez que nós somos alimentados pela tentação, uma vez que nós somos atraídos pela tentação, e uma vez que nós somos abraçados por ela, só o sangue do Cordeiro para nos tirar desse emaranhado de pecados. Só o sangue do Cordeiro para nos fazer trazer ao arrependimento a nossa vida. Mas há muitos que caminham nesse passo largo para a destruição e não querem ouvir a voz do Senhor. E não querem dar atenção ao chamado de arrependimento. A certeza para estes é que o fogo da destruição virá. E a certeza é que nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá. Por isso eu e você precisamos estar prontos para a chegada desse grande dia, o dia onde o Senhor nos chamará para acertar as contas com ele, para poder então receber dele o galardão ou a nossa condenação. Para os salvos e lavados no sangue do remido, a resposta é: vinde, benditos do meu Pai. Para aqueles que viveram na igreja, como disse certa vez Paul Washer, nasceram na igreja, cresceram na igreja, se envolveram com a igreja, cantaram na igreja, quem sabe foram oficiais na igreja, morreram na igreja, mas era tudo aparência. Para isso, o inferno é preparado. Porque Satanás o seduziu. E Cristo dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E esse dia chegará. E Malaquias está dizendo: se você não quer ouvir a voz do Senhor, você vai ser destruído, você vai ser consumido, você vai ser cinza e pó pisado. Segundo lugar, o dia do juízo virá para aqueles que não conhecem o Senhor
ou não se arrependeram e não se voltaram para Deus, virá como destruição. Mas em segundo lugar, para aqueles que são justos, foram salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, esse dia virá e será um dia de vitória e triunfo para a vida dos justos. O versículo 2 e o versículo 3 nos aponta isso. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O que Malaquias está nos mostrando? Primeiro, aqueles que temeram. Qual é o princípio da sabedoria, irmãos? Que o sábio Salomão fala no capítulo 1 de Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aqueles que temeram o nome do Senhor foram aqueles que ouviram a sua voz, reavaliaram a sua vida e viveram um temor. E o que é temor a Deus? É respeitar o nome do Senhor. O que é temor a Deus? É honrar o nome do Senhor. O que é temor a Deus? É viver em obediência para a glória dEle. Em outras palavras, eles serviram, eles ouviram o juízo, eles ouviram a sentença, e quando ouviram a sentença, sabe o que aconteceu? Eles pararam e disseram: opa, eu preciso rever os meus passos. Opa, eu preciso rever aonde eu estou caindo, aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho errado para com o meu Deus. Opa, eu preciso me reconciliar com o Senhor. O Senhor está levantando o seu profeta, ele está como boca de Deus para o seu povo. E se eles não estão ouvindo, eu preciso ouvir. Os justos, irmãos, por mais que eles recebam uma palavra dura do Senhor, e num primeiro momento seja de incômodo e desconforto, os justos e salvos, eles entendem a palavra, se voltam para o Senhor, se arrependem e se reconciliam com o Senhor. Porque eles não conseguem viver mais para a sua vontade. Eles não conseguem ouvir a palavra ainda que dura e se apartar do Senhor. É como aquela aplicação inicial da pergunta: como você trataria o seu filho? Se o seu filho, depois de ouvir toda a sua exortação, ele chegasse para você, com pai ou mãe, e te abraçasse e dissesse: pai, me perdoa porque eu fiz errado. Pai, me perdoa porque eu realmente tenho sido rebelde. Pai, me perdoa porque eu fiz aquilo que não agradava o teu coração. Como é que você, pai, vai fazer? O que é que você, pai, vai dar ou mãe vai tratar com esse filho? Se você que é pai sabe dar pão ao teu filho, imagina Cristo. Imagina Deus. Se você que é pai sabe dar boas dádivas, presentes maravilhosos, imagina Deus para com o seu filho. Ah, queridos irmãos, o povo estava entendendo, e os justos, os remanescentes, compreenderam que eles precisavam temer o Senhor. Voltaram à vida de obediência, voltaram à vida de respeito, voltaram à vida de intimidade, de comunhão com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Eles entenderam o juízo, eles entenderam a sentença, eles se arrependeram e eles se reconciliaram com o Senhor. Mas esse reconciliamento trouxe uma consequência. E que consequência maravilhosa. Volte comigo ao versículo 2. Olha, para vós outros que temeis o Senhor, o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha o que o profeta Malaquias está dizendo. O que ele quer trazer com essa perspectiva? Desde os pais da igreja, os puritanos, eles estão entendendo que Malaquias está falando aqui sobre Cristo, o sol da justiça, aquele que vai brilhar, aquele ao qual hoje pela manhã na sala dos jovens, até uma ilustração foi tratada, voltada ao sol, aquele que vai trazer o calor, aquele que vai trazer o fogo à sua vida, ele vai brilhar. Só que nós precisamos entender uma coisa. Aqui se aplica de duas formas que o profeta Malaquias está falando. O sol que trará o calor e provocará o fogo, ele será o sol da justiça para aqueles que temem o nome do Senhor. Ele será o sol de cura para aqueles que temem o nome do Senhor. Ele será o sol da justiça para aqueles que amam o nome do Senhor, para aqueles que respeitam o nome do Senhor. Evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 78 e 79, fala sobre isso.
O sol brilhará e nós veremos esse grande dia. Esse sol virá ao nosso encontro para aqueles que amam o Senhor Jesus. Ele virá para os salvos e remidos com alegria. Esse sol virá como felicidade. Esse sol virá como cumprimento de toda a profecia. Esse sol virá trazendo a salvação que tanto nós anelamos, que tanto nós esperamos, que tanto desde o Antigo Testamento é pregado, que desde apóstolo Pedro é anunciado e hoje nos nossos dias também é proclamado. Esse sol virá e nós não podemos perder essa perspectiva. Os justos, eles não perdem. Pelo contrário, o sol virá, trará esse calor, curando todas as nossas enfermidades, as nossas inquietações. Trará esse calor, curando e sarando todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou espiritual, porque para onde iremos com o sol da justiça? Já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais angústia. Por isso, o profeta Malaquias, olhando para os campos, contemplando os bezerros pulando de alegria por estarem soltos no curral, diz assim: nós ficaremos iguais a eles, nós pularemos de alegria, porque esse dia de dor, de sofrimento, de angústia já passou, esse dia de juízo, esse dia de sentença já passou. Agora nós viveremos felizes para todo sempre, nós viveremos a alegria total, nós viveremos pulando de felicidade, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, queridos irmãos, o grande dia virá. Para os ímpios, destruição. Para os justos, será um dia de alegria. Será um dia de felicidade. Será um dia de regozijo. Será um dia de transformação. Mas em terceiro e último lugar, a justiça virá. E nós vamos perceber que será um dia de vitória sobre todos os nossos inimigos. E eu quero dizer uma coisa para você: não pense em alguém humano. O nosso maior inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, ou quem sabe o chefe no trabalho. Não, não. Até porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então o profeta Malaquias nos dizendo: o dia virá e nós venceremos todos os nossos inimigos. Ah, irmãos, com certeza, esse dia será um dia de grande alegria. Grande alegria para aqueles que foram salvos, para aqueles que têm a certeza da salvação, para aqueles que receberam o sangue do Cordeiro purificando a sua vida, para aqueles que receberam a salvação por meio do Cristo na cruz e por meio da cruz de Cristo, por aqueles que foram justificados por Deus em Cristo Jesus. Estes receberão a libertação de toda e qualquer prisão. Nós triunfaremos. Nós seremos totalmente e plenamente vencedores sobre os nossos inimigos. Esses ouvirão uma voz que diz assim: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a antiguidade. Apóstolo Paulo, entendendo muito bem isto, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 51 ao 57. Esse texto é um texto maravilhoso e que minha alma, ela pula de alegria ao ler e ao me jubilar ouvindo o Senhor falando a minha vida. Paulo disse assim: eis que eu lhe digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e ressuscitarão num corpo incorruptível e imortal. Nós seremos revestidos de toda a incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá de toda imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir de toda a incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de toda a imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito:
A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse dia chegará, irmãos. Esse dia será de glória. Os céus se abrirá, a trombeta soará, e nós ouviremos o nosso nome, e o nosso maior inimigo será destruído, e o nosso maior inimigo se chama Satanás. Findará, não haverá mais tentação, não haverá mais tribulação. Poderíamos dizer, se pudéssemos comparar que a Bíblia com um filme, ele seria um filme onde o bem desde o início venceria e vencerá o mal, e essa é a certeza que nós temos: o mal nunca triunfará, o mal será totalmente aniquilado, o sol da justiça raiará. Que mensagem aos nossos ouvidos! Mas o que o profeta Malaquias quis trazer com tudo isso, por meio dos sacerdotes? Ele quis chamar os sacerdotes a um arrependimento. Ele relembrou os sacerdotes que por 8 vezes o Senhor os chamou, os atraiu, o Senhor os convocou para uma mudança de vida. E eles, de forma afrontosa, desrespeitosa e debochada, olharam para o profeta e para Deus, dizendo: o que foi que nós fizemos? Por que deveríamos receber essa sentença? Por que deveríamos receber essa justiça vinda do alto? Irmãos, a única forma de nós estarmos insensíveis ao chamado, ao convite do arrependimento divino na nossa vida, é quando nós estamos com um coração petrificado pelo pecado. É quando nós estamos com um coração duro. É quando nós estamos com um coração e com os ouvidos insensíveis para o Senhor. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Por isso o profeta Malaquias chama os sacerdotes, ao mesmo tempo que ele conforta o coração dos justos, dizendo: nós iremos triunfar nesse grande dia, e o nosso inimigo será destruído. Como tudo isso se aplica às nossas vidas? Como tudo isso se aplica às nossas inquietações, ao nosso dia de hoje, às crises, às tensões humanas, relacionamento, trabalho, como tudo isso se aplica ao nosso ser, porque Cristo ainda não voltou pela segunda vez? Como tudo isso se dá para o agora? Talvez essa seja a sua pergunta. Talvez essa seja a sua dúvida no seu coração e na sua mente. E eu quero respondê-la por meio da palavra do profeta Malaquias. E primeiro contando para você uma ilustração, que talvez ela já comece a diluir toda a história, ou quem sabe diluir todas as perguntas dentro de você. Um jovem certa vez chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou vivendo uma vida de rebeldia para com Deus. Pastor, eu estou vivendo uma vida distante do Senhor. Eu sei quem Ele era, eu conheço, eu fui ensinado na palavra, eu conheço a vontade dEle, mas a minha vida, ela está tão presa no pecado, e que eu não consigo me desvencilhar, eu não consigo me separar do pecado. Mas pastor, eu preciso me reconciliar com Deus. E ele perguntou: quando é que eu devo fazer isso? O pastor então olhou para ele fitamente em seus olhos e docemente disse: meu filho, não se preocupe com isso agora. Deixe para se reconciliar com Deus no seu último dia. Aquele jovem então, ao ouvir isso, pôs a chorar. Disse: mas pastor, eu não sei quando será meu último dia. E o pastor mais uma vez docemente olhou para ele e disse: então faça isso hoje. Faça isso agora. Talvez essa ilustração já comece a responder às suas dores. Grande parte das suas dores, queridos irmãos, é porque você está inquieto com o seu hoje e não está entendendo
que o hoje Deus está cuidando, mas para onde nós vamos é onde toda dor cessará. É onde toda dor findará. Querido irmão e querido ouvinte, você e eu, nós precisamos compreender que a nossa dureza para com Deus não vai responder às nossas inquietações. Que as nossas durezas para com Deus, quem sabe o nosso deboche, ou quem sabe a nossa afronta para com Ele, não vai responder às nossas dores físicas. Pelo contrário, aumentará mais ainda as nossas dores. E o profeta Malaquias está nos chamando para não cometer o mesmo erro e o mesmo pecado. Se as coisas não estão caminhando como você gostaria, você precisa se voltar para Deus. O que é que Deus está te chamando para fazer? O que é que Deus está te chamando para viver? Não é o que você gostaria ou o que você quer, mas o que Ele deseja. O que Ele te chamou a cumprir. Ainda que você precise cortar na sua própria carne a sua vontade. Ainda que você precise abandonar aquilo que alegra o teu coração, mas o que importa não é agradar o teu coração, e sim a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos viver para aquele que nos reconciliou, por isso nós precisamos viver para aquele que nos amou, para que nós não venhamos a receber o seu juízo, para que nós não venhamos a receber da sua condenação. O profeta Malaquias aqui, quando fala que o Senhor vem com fogo, ele aplica isso de duas formas. E é interessante. Primeiro, para o ímpio, o fogo como condenação. Vocês serão destruídos. Para os justos, o fogo como purificação. Porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. E se Ele te permite passar por toda e qualquer provação, que não é além da sua força, é para que eu e você sejamos moldados, sejamos tratados, sejamos cada vez mais modelados a vontade dele. Deixa eu relembrar para você uma coisa que eu falei dentro das mensagens de Malaquias. Quando ele fala sobre o ourives, quando ele trata do ouro, ele joga lá e deixa o ouro derreter. E sabe quando é que ele entende, compreende que o ouro está puro? É quando ele olha para este metal e vê no metal a sua face. Sabe o que significa isso? O fogo que vem como condenação para os ímpios, vem como purificação para a nossa vida, mas ele vai nos derreter, para que nós possamos refletir a imagem dele, para que saia toda a impureza da nossa vida. Por isso, toda e qualquer tribulação que possamos passar, a nossa leve e momentânea tribulação, ela não é eterna. Ela é uma forma de cuidar da sua vida, ela é uma forma de fazer com que você cada dia mais se volte para Deus e não dependa de você, e sim de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Espinho na carne, algo pontiagudo no original do grego, algo como uma faca, ou algo como uma farpa, só que pontiaguda dentro dele, o ferindo e o machucando. Quem aqui já teve uma pequena farpazinha no dedo, sabe o quanto isso incomoda, até a gente poder tirar. Só que o que traz no contexto lá era muito mais profundo. E Paulo por 3 vezes diz: Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira. E a resposta de Cristo é: Paulo, a minha graça te basta, filho. Precisamos compreender, irmãos, que o Evangelho, ele não nos chama para uma vida de prosperidade aqui. O Evangelho não nos chama para uma vida de regalias aqui. Não. O Evangelho nos chama para uma vida de obediência. Ainda que por causa disto tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Paulo compreendeu: a graça de Cristo me basta. Se ela me basta, eu não preciso de mais nada. Por isso o profeta Malaquias está dizendo: olha, independente das suas crises, independente dos seus sofrimentos, independente das suas dores,
Olhe para os remanescentes aqui. Os remanescentes estavam sofrendo igualmente, talvez a nós, ou semelhantemente a nós, porque a justiça veio para todos, a condenação estava vindo, mas eles compreenderam que deveriam viver de uma forma justa. Eles se voltaram para o Senhor, eles se reconciliaram com o Senhor. Para estes, a certeza é que aquela dor cessaria, ainda que não aqui, mas na eternidade, aonde nós viveremos em uma rua de ouro, aonde já não haverá mais tristeza. E deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que o tempo tenha passado, ainda que nós tenhamos ouvido falar muito sobre a volta de Cristo, esse dia chegará. Porque o próprio Cristo nos falou isso por meio do evangelista Mateus. Capítulo 24, versículo 27. Ele diz, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por isso, queridos irmãos, eu quero instigar você, eu quero estar em você, no sentido de motivar a você por meio da palavra, a você manter a sua fé em Deus, a você confiar em Deus. Pastor, os dias não estão bons, confie no Senhor. Pastor, os dias estão maus, eu não vejo perspectiva boa, confie no Senhor, mantenha a sua fé nele, obedeça ao Senhor, não se deixe ser levado pela sedução desse mundo, não se deixe ser corrompido pelos prazeres desse mundo, ou pelas tentações desse mundo, mantenha-se fiel ao Senhor. Segundo lugar, por meio de toda essa compreensão, fortaleça a sua fé em Deus. Malaquias está chamando os justos a isto. E a ideia de fortalecimento aqui é como um exercício diário. Como é que eu vou fortalecer a minha fé em Deus? Obedecendo ao Senhor todos os dias. É como quem deseja fazer uma atividade para modificar o corpo, ou como quem deseja fazer um regime para modificar o corpo. É uma atividade contínua. Ou quem deseja passar num concurso que estuda todos os dias, ou outras circunstâncias a mais. A mesma coisa é a fé. Eu preciso todos os dias fortalecer a minha fé no Senhor. Como eu faço isso, pastor? Obedecendo a Cristo. O Senhor chamava os sacerdotes à obediência, e eles afrontavam a Deus. O Senhor chamava os sacerdotes ao arrependimento, e eles debochavam de Deus. O Senhor chamava os sacerdotes a voltar, tornaram a vida de intimidade, de comunhão, e eles desrespeitavam o Senhor. Por isso, queridos irmãos, o apóstolo Pedro nos diz que importa agradar a Deus. Fortaleça a sua fé no Senhor, porque os dias maus vêm, mas eles cessarão. Enquanto o dia do juízo não chega, nós estamos aqui, como a igreja que milita todos os dias, a igreja militante, que todos os dias passa por tentação, que todos os dias passa por provação, que todos os dias é chamada a negar o nome do Senhor, e nós precisamos exercitar a nossa fé, para não cair em tentação. Por isso, terceiro e último lugar, aplicando a palavra do Senhor à nossa vida. Como eu devo lidar enquanto o grande dia não chega à minha vida, enquanto o grande dia não vem para cessar com todas as minhas dores? Mantenha a sua fé no Senhor, exercite a sua fé, fortaleça a sua fé no Senhor. E por fim, lembre-se, a última palavra, sabe de quem vem? De Deus. Há um canto que diz isso, né? A última palavra de Deus. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, não é do advogado. A última palavra vem de Deus. E o profeta Malaquias está dizendo justamente isso. E essa mensagem voltada aos justos: se mantenham firmes. Ainda que vocês olhem e vejam os ímpios prosperando, se mantenham firmes, porque o Senhor Deus é juiz sobre todas as coisas. O Senhor Deus, Ele não tarda, Ele não falha. Nós precisamos lembrar que Ele é quem dá o sim e Ele é quem dá o não. A última palavra é dEle. E quando nós vivemos em obediência, o sim e o não é um motivo para descansar na sua soberania. Por isso, queridos irmãos, o convite do Senhor à nossa vida por meio do profeta Malaquias é que nós nos arrependamos. O grande dia vem. Enquanto ele não vem,
eu e você precisamos fortalecer a fé. Nós precisamos exercitar a fé. E nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Assim sendo, precisamos viver aqui como se no céu nós já estivéssemos. Como se na eternidade nós já tivéssemos. Viver para a glória, viver para o louvor e viver em obediência àquele que nos amou. Morreu em nosso lugar. O sol da justiça raiará. Ele virá. E a pergunta ao seu coração: você está preparado? Você está pronto? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, aqui nós estamos mais uma vez. Aqui nos humilhamos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo os nossos pecados, as nossas faltas, e pedindo, Senhor, perdão por tantas vezes não ter atendido ao Teu chamado, por muitas vezes ter dado ouvido ao nosso orgulho, à tentação, ao mundo, a Satanás, a nós mesmos. Pedimos perdão, Deus, porque nós não queremos viver essa vida. Nós não queremos ser conduzidos pela perversão, porque a certeza é que para os perversos o grande dia virá e o fogo consumirá a todos. Mas queremos nessa noite, como filhos salvos pelo sangue do Cordeiro, dizer: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos das Tuas veredas, por amor ao Teu nome. Nos faz viver uma vida santa, Pai, e nos faz compreender que como salvos o grande dia virá e será um dia de alegria. Será um dia onde triunfaremos, não por nós, mas por aquele que nos amou. Será um dia onde o inimigo da nossa vida, da nossa alma, será destruído, não pela nossa força, mas por causa do sangue daquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus, não nos permite cair na tentação, Pai, dos nossos dias, de deixar de ouvir a Tua voz, deixar de ser conduzido pela Tua palavra, para ser conduzidos pelas filosofias e achismos desse mundo. Mas que nessa noite, Espírito Santo de Deus, compreendendo que o Senhor vai voltar, que Cristo virá pela segunda vez, nos faz viver essa vida de justificados, anelando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para aqueles, Deus, que ainda não Te reconheceram como Salvador, que nessa noite o Teu Santo Espírito brade aos seus corações e os faça ver que o juízo vem e que sem Ti eles serão destruídos e eles viverão a vida eterna ao lado de Satanás. Que nessa noite eles possam se arrepender dos seus pecados, reconhecer, ouvir a Tua voz, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés. Para aqueles que já foram salvos e lavados no Teu sangue, Cristo Jesus, que possamos reavaliar a nossa vida e viver em santificação, e viver em santidade, e viver em comunhão com o nosso Redentor, esperando e anelando aquele grande dia, onde ouviremos: Vinde, bendito meu Pai, para o reino que vos foi preparado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.